Pessoal, então vamos relembrar um pouquinho do desenho básico que a gente fez na aula passada, que eram estes aqui, certo? Vamos iniciar por esse aqui, que é o que vai dar base para a gente iniciar a nossa planta. Em primeiro lugar, é importante que vocês abram aquele arquivo que vocês usaram na aula passada, porque ele já tem configurado as layers de vocês, então as lapiseiras do AutoCAD que a gente utilizou, ok? Então, abram aquele arquivo, ele já vai ter os desenhos anteriores que vocês fizeram na aula passada, que são esses, tá? Mas não tem problema, o que vocês vão fazer? Vão arrastar ele um pouquinho para o lado. Lembrem que pressionando o scroll do mouse, que é a bolinha do mouse, para o lado, vocês conseguem mexer a tela do AutoCAD para ter mais espaço para desenhar. Rolando a barrinha do mouse, vocês conseguem aproximar e afastar, certo? E se vocês perderem o desenho de vocês na tela, pressionem 2 vezes a bolinha do mouse, que ele vai ajustar todos os desenhos no tamanho da tela de vocês, tá? Vamos fazer primeiro um desenho só da aula passada, que é esse aqui, para ele nos dar base para fazer a planta, que é primeiro essa aqui, que a gente vai desenhar, e depois essa aqui. Essa é a nossa ideia inicial. Essa planta é um pouquinho mais complexa, porque ela envolve 2 espaços e não um só. Então, por isso a gente vai fazer primeiro essa daqui, certo? Então, iniciando aqui, vamos selecionar sempre primeiro a lapiseira que a gente quer usar. Opa! Então, vamos selecionar aqui a rosa, pode ser estruturas e alvenaria. Nunca cliquem no botãozinho de cor, sempre cliquem na escrita, ok? Aqui, conforme vocês lembram, a gente ativa e desativa algumas funções, né? Como a lâmpada para visualizar a layer. E aqui a gente consegue modificar a cor dessa layer, tá? Então, vamos clicar aqui, ó, percebam que ficou selecionado, ok? E aí a gente inicia. A gente aprendeu na aula passada 2 ferramentas básicas para fazer esse desenho, que é a linha e a polilinha, ok? Então, vamos iniciar utilizando a linha mesmo. E aí a gente relembra quais são as diferenças entre elas. Então, a gente digita aí, lembra que não precisa clicar em lugar nenhum para digitar, é só digitar. Então, L, Enter. Percebam que ele fica ativo, né, a função de linha. Deem um clique só, não é um clique arrastar, é um clique só. E direcionem o mouse de vocês. Quando a linha ela faz esse movimento na diagonal, a gente liga o F8 do teclado e aí a nossa linha vai ficar reta, ok? Então, ligando o F8 ou desligando ele, a gente ativa a função da linha ficar reta, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui nas dimensões do nosso formato, ó, 220, 300 e 200. Então, vamos lá. Ó, opa. 220, Enter. Ó, percebam que a minha linha foi bem além, bem longe. O que eu faço quando isso acontece? Significa que eu tô com o zoom muito próximo. Então, é só eu mexer o meu zoom para trás que eu já consigo visualizar, tá? A mesma coisa quando ela fica muito pequenininha, significa que a gente tá muito longe, tá? Então, direciono para baixo 300, para a esquerda 200, vamos ver o resto do nosso desenho, 150. Então, o que vocês precisam fazer? Sempre direcionar e ver essa linha direcionando. Por exemplo, se eu estiver aqui, ó, coloquei meu mouse para cima, percebam que eu coloquei, mas eu não tô vendo a linha aí para cima, ela não vai funcionar, tá? Então, eu preciso ver a linha me obedecendo, tá? Então, vamos lá, 150 e 20. 150, 20, ok? Ó, tá? Sempre visualizem a linha indo. Agora, lembrando que a gente pode digitar a última medida, que é 150, ou... Opa, meu mouse tá com probleminha. Ou digitar CL, de Close, Enter. E aí, ele finaliza o desenho automaticamente, certo?
Ok. Vamos fazer um outro formato utilizando a polyline para que vocês consigam lembrar a diferença. Então vamos fazer esse aqui, grandão, tá? Começamos pelo 750. Eu tô começando sempre da direita para a esquerda, mas tanto faz, tá? Então você não precisa, quando você vem daqui para cá, você não precisa digitar menos alguma coisa, só digitar a medida, certo? Então vamos lá, 750. Vamos utilizar PL agora, ao invés de linha. Então, PL, Enter. A gente vai dar um clique aqui, direcionar, certo? Então, vamos lá. Era 750 e 500, né? Então, 750, Enter. Ó, afasta com o zoom para conseguir ver todo o desenho. A qualquer momento, vocês podem pressionar a bolinha do mouse e arrastar, certo? Então direcionei para baixo, 500, depois 100, 500, 100, 150 para baixo. O mouse tá um pouquinho ruim. 150 para baixo, ó, sempre visualizando o mouse fazendo o nosso caminho, tá? 200 e depois 300, 200, 300, ó, 450 e depois 350. 450 e aqui ou 350 ou CL, certo? Se eu digitar o 350 e dar Enter, percebam que ele não sai da ferramenta, ele ainda está ativo, certo? Ele ainda está esperando eu dar algum tipo de comando, então eu dou ESC e ele sai, certo? Agora percebam a diferença entre a utilização de linha e polilinha. Quando eu uso linha, quando eu passo por cima, ó, elas estão todas separadas, certo? E quando eu uso polilinha, ó, eu encosto o mouse e elas estão todas juntinhas. Então essa é basicamente a minha diferença, certo? Se eu estiver muito próximo ou muito afastado, ó, às vezes o desenho mal aparece. Quando eu pressiono 2 vezes a bolinha do mouse, ó, ele ajusta o meu desenho na minha tela. Então sempre que você perder o seu desenho, você pode fazer isso que ele vai ajustar, certo? Opa! Então vamos continuar aqui. Agora, ó, terminei essa parte aqui, tá? Não vou fazer os outros formatos porque vocês já entenderam. Vamos passar para a nossa planta, tá? Todas as vezes que a gente for fazer uma planta, quando for uma planta sozinha, quando é um só espaço, um só ambiente, a gente presta atenção inicialmente se as medidas que estão colocadas aqui, elas incluem ou não a espessura das paredes, certo? Então aqui a gente tem uma situação que essa parede tem 15 centímetros e essa aqui tem 14,5, ok? Então vamos ter paredes diferentes. E essa cota aqui, erroneamente, ela não está englobando a espessura das paredes, ela tá englobando só a parte interna, tá? Então a gente tem que só tomar cuidado para não se confundir aqui, certo? Então, quando eu vou fazer uma planta que tem 2 ambientes, tipo esta, o que acontece? A gente precisa identificar um espaço e depois identificar o outro espaço. A gente tem que tomar cuidado para não tentar fazer tudo junto, tá? Porque como os desenhos de interiores eles têm muitos detalhes, acaba que às vezes a gente peca pela medida fina, né? Essa medida acaba ficando errada, tá? Então vamos fazer por esse aqui. Vamos tomar como início que é um retângulo de 390 por 350, tá? Como se fosse esses nossos desenhos aqui, certo? Como se fossem esses desenhos, 390 por 350. E depois a gente faz todos os detalhes. Sempre o nosso desenho vai acontecer do macro para o micro, da macro informação para micro informação, certo? Então vamos iniciar. A gente vai usar
polyline, certo? Para que a gente possa fazer a espessura da parede inteirinha toda junta. Então digitem aí para mim PL, Enter. Percebam que a minha ferramenta já está ativa. Na dúvida se deu certo ou não, ou se aconteceu qualquer problema, gente, deem ESC, várias vezes ESC, ó, que ele sai da ferramenta, ok? Então vamos digitar de novo, e daí ele inicia do zero. PL, Enter, e inicia aqui, ó, 350 por 390. 350 por 390 por 350, 390, Enter. Percebam que ele não saiu da ferramenta, porque a minha última função foi uma medida, eu não utilizei o close, e aí eu dou um ESC e ele sai da ferramenta, certo? Tem uma questão aqui, ó. Bom, vamos lá. O que a gente vai fazer? Vamos duplicar essa linha para fazer a espessura de parede. Então vamos prestar atenção aqui, vou fechar esse desenho. Ó, que a nossa espessura de parede é de 15 e essa espessura tá para dentro do 390. Então, 390 ele engloba esses 15 centímetros, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar uma ferramenta nova que se chama, eu vou escrever ela aqui para vocês saberem como é que se escreve, como se eu estivesse escrevendo no quadro de vocês, certo? Então, eu só vou colocar aqui para vocês verem. Chama Offset, certo? Essa ferramenta, ela é uma ferramenta muito importante, a gente vai usar bastante ela, tá? Então, só para vocês terem escrito aqui, ó. Essa é a nossa ferramenta, certo? Então a gente vai digitar aí O de offset, Enter. Percebam que a nossa ferramenta está ativa, ele está nos perguntando qual que é a distância que a gente vai usar. Então isso tá lá na folhinha que eu apresentei para vocês, inclusive. Então a gente chama a ferramenta, né? Digitamos O, Enter, e agora a gente especifica a distância, que vai ser 15, Enter. Agora ele está nos perguntando aqui, ó, selecione o objeto. Estão vendo que tem uma frase escrita aqui junto com o meu mouse, Select Object. Então ele quer saber o que a gente quer duplicar, qual é a linha que a gente quer duplicar. E aí a gente vai botar o nosso quadradinho em cima dessa linha aqui, certo? Cliquem nessa linha e agora ele quer saber para qual lado, se é para dentro ou se é para fora. Quando vocês mexem o mouse, vocês conseguem ver para fora e para dentro. Vocês têm que clicar para confirmar. Então, vou jogar para dentro e percebam que tem que estar bem definido se é para dentro ou para fora. Se vocês botarem muito perto da linha, ele não entende, tá? Então, botei lá dentro, clica, ó, fechou. Ele fez. Se eu continuar clicando, ó, ele vai continuar duplicando, tá? Errei, professora, quero voltar? Apertem o CTRL do teclado junto com o Z. Ctrl Z, vai voltando, certo? Eu vou voltar tudo e vou fazer de novo para que vocês entendam. Então, mais uma vez, a gente chama o O, Enter, 15, Enter, seleciona o objeto e o lado que ele vai duplicar. Então, a ordem é basicamente essa. Vou abrir aquela nossa folhinha para que vocês relembrem isso, né? Então, vamos lá. Eu tenho escrito aqui, ó, digite O, Enter, e depois digite a distância que a linha deve ser duplicada. Depois, clique na linha que deverá ser duplicada e dê um clique na tela indicando para qual lado a linha deverá ser duplicada. Dê ESC para finalizar a ferramenta. Então, é basicamente isso, certo? Ok, é sempre interessante salvar o arquivo. Então, cliquem lá no disquetezinho lá em cima que ele vai salvar, tá? Nesse caso, o meu arquivo não estava salvo ainda, o de vocês vai salvar por cima, certo? Então, vamos colocar aqui aula 2, certo? Então,
fizemos a nossa parede, perfeito, ó. Só que se a gente olhar na planta, a gente consegue perceber que esta parede aqui, ela tem 14,5, ela não tem 15. Como é que a gente vai acertar isso? Então, vamos lá. Estamos aqui com a nossa planta. Quando a gente quer editar só uma linha, certo? Queremos editar, modificar apenas uma linha, a gente tem que explodir essas linhas todas, para que elas fiquem assim, separadas, ok? Então, a gente vai dar um clique interno, ó, nessa linha de dentro, certo? Um clique em cima da linha, ela vai ficar selecionada, a gente digita X de explodir, Enter. E aí percebam que as linhas estão separadas, tá? Então, mais uma ferramenta que a gente aprendeu, vamos anotar aqui, que é o X, certo? Explode. Beleza. E explodimos elas. Nós precisamos agora deixar essa linha aqui com 14,5, certo? Essa distância. Então, a gente precisa levar esta linha pra cá, tá? Meio centímetro. Então, como que a gente pode fazer isso? A gente dá um clique nela, certo? Digita M de Move, mover, Enter, tá? E ele tá nos pedindo aqui no mouse, especifique um ponto base. O que é isso? É pra gente clicar no objeto para indicar o que a gente quer mexer. A gente vai dar um clique nele, então, e vai direcionar para o lado. Professora, mas eu não quero mexer tanto. Não tem problema, a gente só mexe bastante para indicar para onde que quer mexer, certo? Então, direcionei para cá, vou digitar 0,5, que eu quero mexer meio centímetro. No AutoCAD a gente utiliza sempre ponto, nunca vírgula, certo? A vírgula não funciona. Se vocês digitarem vírgula, deem um ESC, voltem e iniciem de novo, tá? Então 0,5, Enter. Só que aí percebam que eu movimentei, ok, deu certo. Só que se eu aproximar, ficou um buraquinho aqui, certo? Então, como que a gente faz para fechar esse buraquinho, tá? Então, aprendemos a ferramenta Move, de mover. Vou escrever aqui para vocês. Tá? Além do mover, existe outra forma que a gente pode fazer essa modificação aqui, tá? Já vou mostrar para vocês. Então, agora, como é que a gente fecha esses cantinhos? Existem duas formas básicas. Ou a gente clica na linha, pega o quadradinho azul e junta uma linha com a outra, e aí dá ESC, é uma forma bem fácil, tá? Ou então, a gente pode usar uma outra ferramenta que chama F, Fillet. Então, F, Enter, e a gente clica numa ponta da linha e na outra ponta, e percebam que ele fecha, tá? Então, qualquer cantinho a gente pode fechar desse jeito. Ótimo, professora. E se eu não quiser usar o mover para fazer isso, para mover meio centímetro para cá, como é que eu faço? Então, existe outro jeito de fazer. Eu vou voltar aqui para mostrar para vocês. Ó, voltou a linha, tá? Então, qual a outra forma que eu posso fazer? Usando a mesma ferramenta que a gente aprendeu antes, né? O Offset. Então, damos um clique, digitamos O, Enter, né? A medida, então, neste caso, 0,5, Enter. Damos um clique na linha e direcionamos para qual lado a gente quer duplicar ela, certo? Dei um clique para lá. Percebam que se vocês aproximarem, vocês já conseguem ver a linha velha e a linha nova, tá? E aí é só dar um ESC, tá? Então, claro que daí eu vou ter que clicar nessa linha aqui e deletar ela, né? Então, para juntar esses cantinhos, a mesma coisa. Um clique, clica no quadradinho azul e leva até a ponta, e aí dá um ESC, ou digita F, Enter, clica numa linha e clica na outra, certo? Então, já temos aqui uma planta mais ou menos definida. Vamos desenhar aqui de novo quais foram as duas outras ferramentas que nós aprendemos agora. Então, meu mouse está um pouquinho ruim, então, mover,
certo? E aqui, F, que é o fillet. Ou eu gosto de fazer a analogia com o português, que é o fechar, que é de fechar os dois cantos. Usar para cantos, vamos colocar aqui, ok? Então essas foram as ferramentas que a gente aprendeu até agora. Ótimo. Opa, tô com um vídeo meu aberto aqui. O que a gente precisa fazer agora? Então, sempre que a gente vai desenhar uma planta, seja no AutoCAD ou à mão mesmo, a gente primeiro desenha as paredes e depois a gente desenha as aberturas, então portas e janelas, certo? Então, a gente vai abrir esses vãos, esses buracos aqui, tá? Então vamos lá, como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer do jeito mais simples para iniciar. Vamos começar por essa porta aqui, ó. A gente sabe que essa boneca de porta tem 5 centímetros, certo? E a porta tem 86. Então, olha só o que a gente vai fazer. A gente vai tentar desenhar essa porta usando as ferramentas que a gente já conhece. Então, digita aí para mim L, Enter. Vamos clicar aqui no canto. E vamos usar isso como uma referência de distância para marcar os 5 centímetros de distância que começa a porta. Então, direcionei para baixo, 5, Enter, e direcionei para o lado. Aí eu posso clicar. Se no caso de vocês não aparecer essa marcação perpendicular aqui, ó, vocês não conseguirem achar o objetivo, eu já vou mostrar para vocês como que vocês fazem isso, certo? Mas vocês podem digitar aí 14.5, Enter, e aí ESC para sair. Percebam que ele já faz essa linha, certo? Cruzando aqui. Professora, eu não quero digitar medida, eu quero fazer e achar o meu ponto perpendicular, aquele ponto verdinho. Então, como que a gente faz isso? Vou repetir aqui. Digita L, Enter, clica lá no cantinho e direciona para baixo, 5, Enter. E quando vocês vêm para cá, provavelmente o de vocês não vai estar marcando esse ponto aqui, ó, perpendicular que eu tô mostrando. Como que vocês vão mudar isso? A folhinha que eu entreguei para vocês fala lá embaixo, opa, ó, o lembre-se. Então, qual era a primeira coisa que tinha no lembre-se? A questão do orto, do F8, que é para deixar a linha reta. A segunda coisa é o botão F3. Esse botão F3, ele serve para ligar a opção de sinalizar alguns pontos do desenho, como cantos, meios de linha, etc. Se essa sinalização for atrapalhar o desenho, vocês podem ligar e desligar, né? Então, apertar e desapertar. Lembra que eu falei na aula passada? Então, como que a gente configura o F3? Antes de começar, é importante que a gente... Eu vou dar um ESCzinho aqui para sair. A gente primeiro identifique qual que é o F3 aqui. Então, apertem e desapertem. Percebam o que fica azul e depois fica branco, ó. Esse aqui, certo? Então, cliquem com o botão direito, deixem ele azul, tá? Acionado. Cliquem com o botão direito do mouse aqui e aí vocês vão ter uma série de marcações ativas. Vocês vão vir aqui em Object Snap Settings, esse primeiro botão, e vão apertar na opção Select All para selecionar todas essas opções, tá? E aí vão dar OK, certo? Então, ele estando ativo, vocês conseguem encontrar qualquer ponto que vocês forem utilizar. Então, ele tem que estar azulzinho e configurado daquela forma. Então, L, Enter. Damos um clique lá no canto, joguei para baixo, 5, Enter. E para cá, ó, eu consigo achar o final da minha linha. E eu clico, ok? E vou dar um ESC para sair. Beleza. Essa linha, professora, tem uma linha em cima da outra. Não tem problema. Como elas duas têm a mesma espessura, isso não vai fazer diferença pro desenho de vocês, tá? Não tem problema nenhum. Depois essas linhas, elas se... Elas não vão ficar aparecendo, ok? Agora, como é que a gente faz para fazer? Ó,
esta linha aqui, né? Porque eu preciso dessa distância da porta até para eu poder apagar, como se fosse uma borrachinha, para eu apagar esse vão aqui. Então eu preciso fazer essa marcação, preciso dizer para o AutoCAD onde é que está essa distância de 86. Então, tem o primeiro ponto. Dentro das ferramentas que a gente já aprendeu, a gente pode usar o Offset para fazer isso, né? Então, digito aí, Enter, 86, Enter, clico na linha e clico para baixo, ok? E aí dou um ESC para sair. Beleza, professora, eu fiz a marcação, mas eu não consegui abrir esse buraco ainda, né? Que é a borrachinha aqui, certo? Como que eu faço para abrir esses vãos aqui? Eu digito TR, que é a ferramenta Trim, então uma ferramenta nova para vocês. Eu gosto de dizer que é a nossa tesourinha do AutoCAD, TR. E aí, nessa opção, a gente vai dar 2 Enters e não um Enter só. Então, TR, Enter, Enter. Apago essa linha aqui e apago essa linha aqui, certo? Então, se acontecer dele não apagar, gente, ó, se acontecer de vir aqui, ao invés desse xizinho que tá em cima do meu mouse ali, aparecer uma bolinha marcando proibido, o que vocês vão fazer? Vocês vão checar, aproximando com o zoom, se essa linha, ó, se aparecer esse sinal ali, vocês vão checar se essa linha tá encostando nessa, porque o que o AutoCAD precisa para funcionar o trim? Ele precisa entender de onde a onde que eu quero cortar. Então, essa linha ela precisa estar encostando nos 2 pontos, senão eu não consigo. Então, por exemplo, se essa linha aqui, ó, vou dar um exemplo, ela estivesse um pouquinho para cá, estivesse um pouquinho para cá, ó, aparentemente eu consigo, certo? Quando eu vou dar o trim, ó, opa, por que ele foi? Ele foi por causa dessa linha. Então vamos lá, ó, TR, Enter, Enter. Ó, quando eu dou o trim, o que acontece? Ele corta até lá. Ele entende que o meu limite é dessa linha até essa. Por quê? Porque para ele essa daqui não existe. Ela não estava encostando. Então, quando eu vou cortar uma linha, ele precisa estar automaticamente com os 2 limites bem demarcados, certo? Então, vamos ver aqui, vou deixar ela esticada, tá? E vou usar o trim, TR, Enter, Enter, certo? E aqui, ok. ESC para sair, beleza. Como é que eu vou fazer para marcar a nossa próxima porta, nosso próximo vão aberto? Eu vou usar as ferramentas que eu já conheço, então a minha marcação de 99 depois de 73. Então, vamos lá. Vou usar o Enter, 99, Enter, clico aqui, certo? E jogo para baixo. Então, lembrem como é que funciona o Offset, ó. Opa. Ó, tá aqui, ó. Digitar o O e digitar a distância. Depois clicar na linha que deve ser duplicada e para qual lado ela vai. Então, vamos repetir aqui, certo? Ó, digitamos O, Enter, que é a primeira ferramenta que a gente aprendeu. Medida, então ele está nos perguntando aqui no mouse, ó, distância, certo? 99, Enter. E agora ele quer saber o que a gente quer duplicar. Então, é esta linha que eu quero duplicar. E para qual lado? Para baixo ou para cima? Não, para baixo. Então, dou um clique, ó, ele duplica, certo? E dou um ESC para sair dessa ferramenta, sempre assim. Agora, vamos fazer o mesmo para marcar esta distância de 73, tá? Ó, Enter, 73, Enter. Clicamos na linhazinha e clicamos para baixo, ok? E ESC para sair. Depois nós damos um trim, TR, Enter, Enter, e abrimos os 2. Na aula que vem eu explico para vocês exatamente o que significa os 2 Enters do trim, certo? Porque tem um porquê isso. Então,
Vamos copiar aqui para baixo para termos anotado mais essa ferramenta que vocês aprenderam, que é o trim. TR, trim, tesoura ou borracha fina, certo? Que é aquela borrachinha mais fina que a gente apaga algumas linhas, ok? A mesma coisa vocês vão fazer aqui para esta janela. Então, ó, 45,5 e 204,5. Então, vamos lá. Apertei o botão errado. Aqui, L, Enter, né? Podemos fazer, dar um clique aqui no canto, joga para dentro. 45,5. Opa, usei o vírgula, ó, aí não dá. Quando usa vírgula ele não deixa. L, Enter, 45,5 e jogo para fora, ou procuro o meu final perpendicular ou digito a medida. Então, vou procurar o meu final aqui, certo? E aí, ESC para sair. O que vocês podem fazer também, que muita gente acaba fazendo? Faz isto, ó. Vou mostrar uma forma que não é errada, mas é diferente. L, Enter, venho aqui para baixo, 45,5, opa, 45,5, para cá 15, certo? Enter, e joga para baixo aqui, ó, continua essa linha, né? Joga para baixo exatamente a medida da janela, que é 204,5 ao invés de usar offset. Então, 204,5, Enter, e para cá 15, Enter. Ok, sim, vocês podem fazer isso, é mais fácil, de fato. Mas quando vocês vão usar o trim para cortar esses buracos, então TR, Enter, Enter, ó, percebam que eu não consigo cortar aqui, embora essa linha esteja encontrada, certo? Por que eu não consigo cortar, aparar essa linha? Porque o trim, ele só funciona para aparar, ele não funciona para apagar uma linha. E considerando que esta linha aqui, se eu der um ESC e clicar, ela é uma linha sozinha, única, né? Eu não tem nenhum limite que ele esteja marcando para eu cortar. A única forma de eu tirar essa linha daqui é deletando ela, certo? Então, deletei. Aí agora, nessa que tá aqui embaixo, sim, eu vou conseguir fazer o trim. Então, caso você tenha feito isso, tentado dar o trim e não funcionou, foi por esse motivo, ok? Então, dou um ESC aqui e consegui sair, certo? Beleza, ó. Está igual a essa, só que sem os vãos, né? Sem os fechamentos, desculpa. Então, vamos finalizar esses fechamentos aqui. Como que eu faço? Eu vou procurar minha layer amarela de móveis distantes, porque é uma linha mais fina, certo? Então agora eu vou desenhar uma linha mais fina. Por que a gente não pode deixar aquela linha ali? Por que a gente tem que dar o trim mesmo tendo uma outra linha embaixo? Porque essa lapiseira é diferente, então mesmo que a gente desenhe com a linha mais fina por cima, a linha que vai estar predominante vai ser sempre a mais grossa, certo? Como se a gente desenhasse com o 0,3 em cima da 0,9, não adianta nada, né? Então, apaguei aqui, vou digitar L, Enter, tá? E vou fazer um requadro nessa janela. Então, vou dar um clique aqui no comecinho, ó. Clico aqui, afasto com o zoom. Opa, não clicou. Cliquei, ó. Afasto com o zoom, clico lá embaixo, ó. Clico aqui no meu limite também, ó, certo? E aqui, ó. ESC, fiz um requadro na janela. Professora, mas essa linha aqui, se eu olhar lá, ó, ela é uma linha mais grossa. Ok, mas se a gente desenhar com a lapiseira 0,5, por exemplo, em cima da 0,9, a que vai predominar é a 0,9. Então, embora aqui a amarela que esteja aparecendo, lá na impressão, a que vai aparecer aqui é a mais grossa, a que está embaixo, né? Então, embaixo dela tem uma linha rosa que é mais forte, que é mais grossa, que é estrutura e alvenaria, né? Beleza, fizemos o requadro da janela, agora a gente precisa fazer a esquadriazinha bem fininha que tem ali, ó, percebam? E o vidro, né? Então, mais uma vez, a gente vai usar as ferramentas que a gente conhece. Para fazer a esquadria, nós vamos usar, ó, Enter, 2 centímetros ou 3,
Enter, clicamos na esquadria e jogamos para baixo, ó. Mesma coisa aqui, clicamos nela e jogamos para cima, certo? ESC para sair, ok? E agora a gente vai fazer o vidro da janela, né? Que tá aqui, ó. Nós vamos fazer um pouquinho diferente desse que tá aqui, ó. Então olha só como é que a gente vai fazer. Vamos digitar aí. Podemos até pegar essa linha aqui, ó, achuras e objetos de decoração. Ela fica uma linha mais bonita pro vidro. Então clicamos aqui e digitamos L, Enter, mais uma ferramenta que a gente já conhece, né? E aproximo aqui da esquadria, passo o meu mouse em cima até eu encontrar esse triangulinho, ó, que é o meio da linha, ó. Então cliquei nele e vou até o final procurando o outro triangulinho, ó. Exercitem o zoom, aproximar e afastar. Então se vocês clicaram aqui e precisam ir lá para baixo, zoom e zoom, tá? Outra coisa, tudo que vocês quiserem aproximar, vocês colocam o mouse em cima na hora de usar o zoom. Então, por exemplo, ó, vou começar de novo. Digitei L, Enter e cliquei aqui no meio, ó, certo? Quando eu afasto o meu zoom, eu vou botando meu mouse para baixo, ó, e boto ele em cima de onde eu quero aproximar, que daí ele entende aonde que eu tô querendo aproximar, certo? E aí, ESC, Enter pra, ESC para sair. Beleza? Temos uma linha aqui no meio. Agora, o que que a gente vai fazer? Vamos duplicar essa linha uma vez para cada lado, como se fosse um vidro duplo, tá? Usando o offset. Então, ó, Enter, 2, Enter, clicamos na linha e clicamos para a direita. Depois clicamos na linha do meio e clicamos para a esquerda, certo? Então, olha só, conseguimos duplicar, tá? Só que agora ele tá um vidro duplo inteirinho, sendo que aqui, ó, ele tem uma divisão. Então, como que a gente vai fazer essa divisão? Percebam que a gente só vai usar ferramentas que a gente já conhece. Então, digita aí pra mim, L, Enter. Vamos procurar aproximar com o zoom, procurar o meio da linha, ó. Vamos passando, ó, achamos o triângulo, né? Então, o que que ele vai fazer? Ele vai achar sempre uma ampulhetinha, aquele xizinho verdinho ali no meu mouse, e quando eu encontro o meio, é um triângulo. Então, eu vou clicar nesse triângulo, cadê ele aqui? Cliquei nele e vou cruzar as duas linhas, ó, certo? Travessei e cruzei, e vou afastar. E aí, digitem pra mim, TR, Enter, Enter, e um trim aqui, ó, e um trim aqui, certo? Cruzado. Mais uma vez, ó, vou repetir, aproximei aqui, ó, do meio, um trim aqui e um trim aqui, certo? Então, essa aqui é a nossa janela. Pra gente desenhar a porta, é muito parecido com as linhas que a gente já conhece, com as ferramentas que a gente já conhece. Então, procurem aqui a ferramenta, a layer, a lapiseira de móveis distantes, a amarelinha também. E digitem aí, vamos ver como é que é o desenho dessa porta, ó. Ele tem uma esquadria aqui, uma forrinha, né? E a porta aqui. Então, vamos desenhar usando linha. Ele vai funcionar como um papel, gente. Vocês vão desenhar do beabá mesmo, tá? Então, L, Enter. Cliquei aqui, ó. Cliquei aqui. Venho para baixo, 2, Enter. Venho para cá, 14.5, Enter. E fecho aqui. ESC. A mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo. L, Enter. Dou um clique aqui. Aqui. Jogo para cima, 2, Enter, 14.5, Enter e 2, Enter, ok? ESC para sair. Conseguimos fazer isso aqui. E agora, vamos fazer o desenho da porta. Então, L, Enter, posicionamos o nosso mouse, aproximem para ter certeza. Posicionamos ele aqui e jogamos para cima. Tá? Como é que a gente vai saber quanto de medida tem aqui? Se a gente descer o mouse e posicionar ele aqui, ó, a gente consegue ver que o vão que sobrou é de 82, tá? Então, sem clicar, só posicionei, tá? Direciono para cá, 82, Enter, para baixo,
pode ser 3, 3 enter e para baixo aqui 82 de novo. E aí é só eu fechar esse buraquinho aqui e dou um ESC, certo? Opa, meu mouse tá meio ruim. Aí, fechou. Então, é isso aí, tá? Gente, qualquer linha que vocês fizeram errada e não conseguiram terminar, vocês podem dar um ESC para sair, clicar em cima da linha e apertar o delete do teclado, que vocês conseguem apagar ela, tá? E conseguem começar do zero. Então, cliquei, por exemplo, aqui e deletei. Se eu digitar L Enter, eu consigo remendar a linha, certo? Beleza. E aí, não fizemos ainda o arco da porta, vamos fazer a esquadria nessa aqui também. Essa porta aqui, ó, abri de novo aqui. Essa porta aqui, ela é uma porta que tá pra esse lado, por isso a gente não desenhou ela aqui, tá? Então, ai, Jesus, de novo. Então, como que a gente faz? A gente vai fazer a esquadria, L, Enter. Clicamos, ó, aqui, viemos pra cá, opa, pra baixo 2, pra cá 14.5 e pra cá 2 de novo, certo? E aqui, mesma coisa, 2, 14.5 e fechamos, certo? É isso aí. Agora, como é que a gente faz o arco da porta? Última ferramenta nova e último passo da nossa planta, né? A gente vai usar a ferramenta arco. Como que ela funciona? ARC para arco. Então, como que é essa ferramenta? Primeiro nós pegamos a lapiseira cinza e digitamos aí ARC, Enter. São 3 pontos que a gente vai dar. Um ponto inicial, tá? Podem desligar o F8 do teclado para a linha conseguir ficar na diagonal, certo? Então é um ponto lá no início, um ponto no meio do caminho, digamos que seja na metade do caminho, e um ponto final no último local. Percebam que ela não ficou muito arcada essa linha, né? Então a gente vai fazer o quê? Dar um clique nela, pegamos esse quadradinho do meio e puxamos, certo? Então fica simples de trabalhar, ok? É isso aí a nossa aula de hoje. Queria que vocês entendessem como é que a gente faz uma plantinha. Nós temos aqui o desenho de mais uma plantinha para fazer, mas eu acho que ela vai ser um pouco complexa da gente iniciar hoje. De qualquer forma, eu tenho um vídeo ensinando a fazer essa plantinha para quem quiser se aventurar, certo? Vou colocar no sistema a plantinha e os vídeos, ok? Obrigada, um beijo.